pode? Então, do ponto de vista pedagógico, a gente tem um trabalho pautado na diferença e nos processos individuais de desenvolvimento e de aprendizagem de cada aluno. Então, as nossas aulas e o nosso planejamento, mesmo as expectativas que a gente tem para a série, eles norteiam o trabalho feito coletivamente, mas o professor tem o cuidado de fazer o seu planejamento também fazendo certas adaptações para as crianças nas quais a gente percebe que há alguma dificuldade no seu processo de aprendizagem. Então, há sim as expectativas colocadas para cada série, que a gente coloca como meta a ser atingida até o final do ano, e nesses percursos individuais ao longo do ano, o professor vai fazendo intervenções pontuais para que o aluno possa se desenvolver e alcançar aquelas expectativas. Então, há algumas adaptações em relação ao material, aos instrumentos, desde os alunos que de fato, comprovadamente, têm alguma questão de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem, até os alunos que precisam apenas de um apoio ou de desenvolver algum tipo de recurso ou tem uma lacuna muito específica no desenvolvimento de algum conteúdo. Então o professor está atento e aí a gente trabalha com o grupo subdividido, com diferentes metas, diferentes propostas, de maneira que cada um possa trabalhar dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. E é logicamente que o grande grupo, ele caminha dentro das expectativas colocadas para a série, mas a gente tem nas duas outras pontas crianças que já ultrapassaram essas expectativas mínimas e necessitam de desafios maiores, e nisso a gente pode ter também algumas intervenções, algumas devolutivas para ela de metas um pouco mais acima das expectativas colocadas. Por exemplo, uma criança que já esteja alfabetizada no segundo ano, até com letra cursiva, um texto fluido, a gente vai se ater mais às correções ortográficas. Enquanto que para uma criança que ainda esteja com dificuldade na construção de uma palavra por inteiro, na segmentação delas num texto, na fluidez desse texto, a gente vai trabalhar mais na questão da construção desse texto e dessas palavras. Na outra vertente dessas expectativas, a gente tem as crianças que precisam mesmo de um apoio ou de uma adaptação de material. São as nossas crianças que estão em regime especial de avaliação ou que necessitam de apoio à aprendizagem. Nesse caso, a gente faz um trabalho aqui na escola, pontual, mas, como eu disse no início, personalizado, não exclusivo, mas no sentido de acompanhar aquele percurso daquele aluno e dando devolutivas, fazendo intervenções. Então, algumas fichas são adaptadas, alguns critérios de avaliação são adaptados de acordo com aquilo que a criança pode responder e novos desafios são colocados a ela à medida que ela vai avançando. Tudo isso é reportado aos pais, é documentado também na escola e é elaborado pelos próprios professores em conjunto com o nosso núcleo de educação na diferença, que vai também instrumentalizando os professores para lidar com essa diversidade em sala de aula. Uhum. Ô Dani, só mais uma coisa, você nota uma valoração dessa diferença por parte dos outros alunos, por exemplo, um julgamento em relação a essa criança que às vezes não está dentro das expectativas do grupo? Como que a escola lida com isso? Então, Paula, na verdade, a escola desde sempre lidou com a diferença, né? Com essa diversidade em sala de aula. A gente sempre teve alunos de inclusão, a gente sempre teve um discurso para os alunos, faça do seu melhor jeito, tá bom assim, é assim que ele consegue, isso ele não consegue, mas a gente pode ajudar. Então, nesse discurso colocado ao longo dos anos, as nossas crianças, nossos alunos,
de alguma maneira, já convivem com essa diversidade, com essa diferença e, portanto, tem uma forma de lidar com muito mais aceitação e num sentido, eu nem acho que a palavra seria aceitação, mas convivendo com as diferenças mesmo, que é o que deveria ser natural, né? E de fato eles lidam com muita naturalidade com essas diferenças apresentadas em sala de aula. Muitos até expressam dentro de sala de aula, ou para as famílias, ou para o professor: ah, mas ele não consegue, então eu vou ajudar. Nossa, que legal, ele não conseguia desenhar assim, agora ele consegue. Então, também perceber as conquistas e os avanços e tratar disso não como uma valoração negativa da diferença, mas ao contrário. E não tem também a coisa do julgamento de que ele pode e eu não. É muito raro uma criança se colocar nesse lugar. Elas entendem que cada um tem os seus desafios, os seus limites e as suas necessidades. Logicamente, à medida que esses alunos vão crescendo, há um reconhecimento maior dessas diferenças, há algumas delas que são mais explicitadas, seja porque o aluno passa a fazer uma prova, ou tem uma dificuldade motora explícita, ou uma maneira de se expressar que é um pouco diferente do que os outros alunos, e isso tudo é colocado, mas não há uma maneira, digamos, discriminatória ou pejorativa nessa diferença. Lógico que a gente estava falando de resolução de conflitos, às vezes acontece, mas há a intervenção do professor. Só que eu imagino que, assim, o pouco que acontece é mínimo mesmo comparado ao que a gente percebe em relação às atitudes das crianças inseridas em sociedade, né, e que vão sendo passados para ela uma série de valores que são mesmo discriminatórios. Em geral, são crianças que não estão com a gente desde o infantil, né? São crianças que entram dentro na Escola Viva dentro já de um processo, tendo vivido outras escolas, outras situações de convivência. Então, à medida também que eles crescem, isso também se torna comum, porque eles também estão inseridos em outros grupos de convivência, são mais colocados nessa pauta de valorização, de avaliação, de opinião, e isso os convoca também a tomar um lado, colocar seu ponto de vista, o que pode trazer elementos mais discriminatórios ou preconceituosos. Mas cabe à escola lidar com isso e a gente trazer os nossos valores na formação dos nossos alunos. Tá bom.